Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Lúcia Regina, convido vocês para mais uma aula de Geografia de 7º anos, hoje com o tema Rede e Espaço Geográfico. A palavra rede nos remete à ligação. Ligação de pontos, lugares, pessoas, países, empresas, governos. Seu uso é amplo. Podemos citar aqui rede de água, rede de coletora de esgoto, rede de energia elétrica, rede urbana, rede de comunicação, que nós temos o rádio, a televisão, a telefonia fixa e móvel, a internet. Também temos a rede de transporte, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo e dutos. Dutos são tubos por onde certos líquidos de materiais orgânicos são transportados. Por exemplo, oleoduto, que é uma tubulação para o transporte de petróleo e seus derivados, o gasoduto, que é a tubulação para o transporte de gás natural. Rede, portanto, é um sistema integrado de fluxo de mercadorias, de informações, de mensagem, abastecimento de água, entre outros. No mundo atual, encontram-se áreas de maior e menor concentração de redes. Assim, os espaços geográficos se diferenciam não somente quanto às características naturais, relevo, clima, solo, etc., mas também pelas redes que apresentam. Os espaços geográficos que dispõem de redes densas, modernas e eficientes possuem vantagens econômicas em relação àquelas onde as redes são inexistentes ou pouco desenvolvidas, ou seja, de modo geral, os locais que possuem um conjunto de redes instalada atraem populações, investimentos e empresas. O papel das redes de transporte e comunicação na configuração do território brasileiro. Quando em geografia nos referimos à configuração territorial, ela corresponde ao conjunto e à distribuição espacial das criações humanas ou das sociedades que foi incorporado ao quadro físico ou natural de um espaço geográfico. Por exemplo, os campos de cultivo, indústrias, rede de transporte e de comunicação, etc. De maneira geral, a distribuição desses elementos reflete a concentração populacional, a concentração de renda e o dinamismo econômico de algumas redes. Historicamente, é importante salientar que até nos anos de 1950, o espaço geográfico brasileiro se configurava como um verdadeiro arquipélago econômico, ou seja, predominavam ilhas ou porções do espaço com maior dinamismo econômico, entre outras de baixa atividade econômica. Entre elas havia, de modo geral, pouca articulação ou integração. A rede rodoviária e ferroviária, por exemplo, estavam concentradas em regiões de maior dinamismo econômico, como é o caso principalmente da região sudeste. Com as políticas públicas de integração do território, a partir da década de 1950, ocorreu uma expansão expressiva da rede rodoviária. Quanto às ferroviárias, cuja extensão nessa época era muito modesta em relação à área territorial do Brasil, elas permaneceram estagnadas praticamente de 1950 até 1990. Daí em diante foi retomado o seu desenvolvimento, como nós veremos nas próximas aulas. Então, elas passaram a ter importante papel no processo de configuração do território, também a partir dos anos 90, como estudaremos na próxima aula. Em 1950, o Brasil possuía apenas 968 quilômetros de rodovias federais e estaduais pavimentadas, o que corresponde aproximadamente à distância percorrida em uma viagem de ida e volta entre as cidades do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, uma pequena extensão em um imenso território. Para agravar a situação, as poucas rodovias pavimentadas se concentravam nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Foi somente a partir de 1956, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1961,
que começou a haver maior preocupação com a integração rodoviária das regiões Norte e Centro-Oeste com as demais regiões do Brasil. Até então, essas regiões encontravam-se isoladas no ponto de vista rodoviário. Além da construção das rodovias Belém-Brasília, que é a BR-010, Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco, que é a BR-364, Juscelino Kubitschek determinou a construção de Brasília e a mudança da capital federal para a nova cidade, com o objetivo de dinamizar a economia e levar o povoamento ao interior do Brasil. As administrações federais posteriores, principalmente os governos militares, entre 1964 e 1985, mantiveram a política de ampliação de rede de transporte com base em rodovias, também com o objetivo de integrar as regiões Norte e Centro-Oeste. Assim foram construídas as rodovias Transamazônica, que é a BR-230, com cerca de 4.000 quilômetros, dos quais menos da metade é asfaltada atualmente. Também foi construída a rodovia Cuiabá-Santarém, que é a BR-163, a Perimetral Norte, que é a BR-210, a rodovia Manaus-Porto Velho, que é a BR-319, além de outras na Amazônia e em outras regiões do Brasil. Estava em curso, assim, o processo de configuração do território por meio do sistema rodoviário. Se, por um lado, era necessária a integração rodoviária da Amazônia e do Centro-Oeste aos territórios das demais regiões brasileiras, por outro lado, causou impactos ambientais e sociais, dentre eles o desmatamento, a desterritorialização de povos indígenas, pequenos agricultores, quilombolas, povos das florestas, que são os castanheiros e os seringueiros, além de provocar conflitos com os povos indígenas que se opunham a perder os seus territórios ou vê-las invadidas. Então, além de muito progresso, as rodovias também trouxeram muitos impactos ambientais. Então, na próxima aula, nós iremos entrar mais em detalhes sobre os transportes, os meios de transporte, as redes de transporte existentes no Brasil. Beijos e até mais.